Boa noite, boa noite, boa noite. Quinta-feira, 19 de agosto. Que bom estar aqui com vocês. Hoje é um dia pra lá de especial. Hoje é dia do ator. E eu quero aproveitar para mandar um beijo para os atores brasileiros, para os atores do mundo todo, porque essa profissão maravilhosa, digna, relevante, ela, nesse mais de ano aí de pandemia, vem se reinventando a duras penas, teatros fechados, companhias esfaceladas por falta de não poder ter público, mas os atores resistem como resistiram a vida toda. Dia 19 de agosto é um dia para a gente comemorar os atores brasileiros, os atores do mundo inteiro que abraçaram essa profissão fantástica de representar, de criar histórias, de nos fazer melhores, de fazer com que a gente ame, com que a gente reflita. A vocês, atores, que tem no Trem das Lives sempre um lugar garantido. A gente não pode esquecer que o Trem das Lives é uma iniciativa de Valdo Rezende, que é um dramaturgo, que é um escritor de teatro e que é um diretor de teatro. Aí você vai me perguntar, mas cadê o Valdo? O Valdo voltou para Dubai, gente. Ele está contando dinheiro, porque ele foi há 2 semanas atrás para Dubai, e aí eu disse para ele, Valdinho, tá faltando um troco aqui. Aí ele disse o seguinte, bom, Branco, então eu vou voltar para Dubai. Ele está voltando, ele voltou para Dubai para terminar de contar o dinheiro, e a semana que vem ele estará aqui com a gente. Na verdade, eu não tenho autorização do Valdo, eu não posso falar nada, mas ele está fazendo um trabalho ligado a teatro. Quem viu o Papo de Quinta semana passada sabe, mas como ele não me deixou falar, então não posso falar que ele está ensaiando uma peça, e também não posso falar que ele está voltando para o teatro nesse momento, porque ele não me autorizou, e quem não me autoriza eu não falo nada, entendeu? Mas eu também não posso falar que eu estou torcendo muito para tudo dar certo, e que a gente está muito feliz de mais essa incursão teatral do Valdo. Para comemorar o Dia do Ator, nesse domingo nós teremos 2 atores fantásticos aqui no Trem das Lives, às 6 da tarde, que é o Edgar Campos e a Lídia Engelberg, que falarão sobre pesquisa teatral, toda a experiência deles de muitos anos e principalmente do espetáculo Vagaluz, que foi montado com extremo carinho. E na semana que vem, no dia 29 de agosto, nós terminaremos o mês também comemorando as artes cênicas com a presença, no dia 29, de Dan Rosseto, que é um cara genial, é dramaturgo, é diretor e é ator. Vamos chamar na sequência aqui, vai entrar todo mundo hoje, hein? Flávia Oliveira. Cadê a Flavinha? Flavinha está aqui. Deixa eu convidar. Queridos, Flávia, manda um pedido para entrar, porque agora mudou aqui a história. Manda um pedido para entrar, para fazer parte, o Rodrigo também, a Mônica também. Tá bom? Que a gente vai botar todo mundo no vídeo para esse papo de quinta especial do Dia do Ator. E Flavinha já pediu, alguém pediu aqui, tá? Eu vou aceitar. Flavinha está chegando. Muito obrigado. Essa traquitana aqui, ela vai mudando toda hora, viu, gente? Vocês desculpem aí, às vezes a Flavinha deve estar se conectando, e eu vou já chamar também, fazer uma bagunça aqui. Eu vou aceitar, entrar ao vivo com a Flávia. Eu vou aceitar, entrar ao vivo com a Mônica. Eu vou aceitar, entrar ao vivo com o Rodrigo.
aqui com a gente. Mandou, Flavinha. Não foi ainda? Deve ser a conexão. Mônica, Rodrigo, falta só a Flávia, hein? Opa, Boa noite, querido. boa noite. Mônica mudando o cabelo. Agora eu achei. Ah, que fantástico, ficou lindo. Levaram só 5 Ficou horas. lindo. Valderei, boa noite. Cadê? Flávia Oliveira não pode participar? Como isso? Aceitar entrar ao vivo com a Flávia. Flavinha. Gostei. Ô, Brende, eu gostei da camisa do Ramones. A camisa do Ramones, eu vou até fazer um comentário. Flavinha, segura aí se você não puder entrar, que alguém cai e aí você entra. Rodrigo, eu quero só perguntar uma coisa para você. De terça-feira para cá, você tem dormido bem? Ah, foi um pouco difícil, mas vamos que vamos, né? A vida segue. Então, eu tô com a camisa do Ramones aqui, você não veio com a de São Paulo, o Flávio entrou. Aê, agora sim. Boa noite. Tudo bem? Queridos, eu quero só dizer ao Rodrigo. Oh, eu tinha certeza que você ia vir com esse Eu assunto. fico muito enaltecido por ele ter, depois de 1 ano e meio, tirado para lavar a camisa do São Paulo. Isso é muito importante. 1 ano e meio, mais ou menos, que ele está com essa camisa. Nós estamos tendo a Flavinha de volta aqui. Obrigado, viu, meu amor? Eu sei que você está fazendo um esforço. Eu que agradeço. Imagina. Eu que agradeço pelo convite. Vamos fazer uma coisa, nós somos cavalheiros. Nós vamos dar a palavra à Flávia, Mônica, você, daí volta para mim. Pode ser? Pode ser? E a Mônica agora com cabelo... Ai, ficou lindo. Na grife. É que eu não tenho cabelo. Isso é aqui, ó. É cor da pele, dá para ver aí? É que eu não tenho. Flavinha é a nossa especialista de cinema e eu queria saber o que você trouxe para a gente, meu. Bom, hoje eu trouxe uma história. Para quem não me conhece, eu sou, além de ter um blog de cinema, eu sou formada em publicidade e propaganda e marketing, que eu formei na Unip. Então eu trouxe uma história sobre cinema que relaciona os dois, sobre um filme chamado A Tortura do Medo, de 1960. Ou como um filme de terror acabou com a carreira de um diretor mega renomado, influenciando Alfred Hitchcock, o Martin Scorsese e toda a história do cinema desde então. Vamos começar, os anos chegando lá para 1960, nós tivemos 2 filmes de suspense chegando ali para arrasar, que foi A Tortura do Medo e Psicose, mundialmente conhecido. Talvez a cena mais famosa do cinema. O clássico do Alfred Hitchcock, né? Isso. É o filme mais famoso do Hitchcock. A cena mais famosa do cinema talvez seja o assassinato da Marion Crane. Mas alguns meses antes do lançamento do Psicose, esse diretor chamado Michael Powell lançou seu filme chamado A Tortura do Medo. Ele já era bem conceituado. Ele tinha lançado um filme chamado Sapatinhos Vermelhos em 1948. O filme chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme. Ele foi indicado ao melhor diretor. Aliás, é um dos meus filmes favoritos. Ele está até no YouTube, se alguém quiser pesquisar. E ele lançou esse filme, como é de praxe, a primeira exibição foi para a imprensa. E ele até parece um pouquinho assim com os filmes do Alfred Hitchcock, porque ele é um suspense ali. Trata de um serial killer de mulheres. E não é spoiler. O Valdo uma vez falou aqui que não existe spoiler de filme antigo, mas eu realmente não estou contando nada assim. Vocês não vão saber logo que o filme começar. E a gente se torna mais do que só espectador. Ele coloca a gente meio numa posição de cúmplice. A gente já sabe o que o serial killer vai fazer. E a gente só precisa esperar o que os outros personagens vão fazer. Então, nessa primeira exibição, a imprensa britânica detonou o filme. Falou que você não podia lançar esse filme no cinema. Ele deveria ser queimado, extinto, nunca devia ter chegado ao público britânico. E mesmo assim o filme foi lançado aos cinemas, ficou 1 semana em cartaz e foi removido. E foi o final da carreira desse diretor, ele nunca mais conseguiu emplacar nenhum sucesso.
Até que 3 meses depois viria o lançamento de Psicose, que também trata um tema, o voyeurismo, que seria a arte de espionar as pessoas, né? Que o Norman Bates ele espionava. E só que o Hitchcock tomou uma atitude diferente. Ele não fez essa exibição. O marketing todo do Psicose foi feito no boca a boca. O que acabou tornando o filme um sucesso. E olha, que uma curiosidade, Psicose é muito mais impactante que a Tortura do Medo, mas nunca foi alterado por causa disso. A Tortura do Medo só voltou a ser reconhecido porque um diretor chamado Martin Scorsese é um grande... ele gosta de manter as artes vivas, ele tem um acervo muito grande, né? E ele redescobriu esse filme, ele ajudou a restaurar e ganhou a aura de clássico que ele tem hoje. Flavinha, uma pergunta a respeito... no momento em que a Tortura do Medo, isso foi em 1960, foi lançado, Isso. Evidentemente as pessoas se guiavam muito pela crítica, não é? Porque sim. Hoje, com a oferta que você tem de streaming e tal, se você está assistindo um filme e não gosta, você para, desliga e acabou, vai para outro e tal. Mas naquele momento não, tinha que pagar o ingresso do cinema, tinha horário, tinha a fila. E, evidentemente, havia a gente dava ouvidos à crítica. Não foi a única vez que a crítica arrebentou com o filme, né? Não, aconteceu várias vezes. A crítica, por exemplo, acabou com os próprios filmes de alguns filmes do Alfred Hitchcock que não tiveram sucesso na época do lançamento, tipo Um Corpo que Cai, que hoje é conhecido como o melhor filme dele, um dos melhores filmes dele. Na época, foi um fiasco. Eles falavam que o James Stewart... Imagina falar mal do James Stewart. Falaram que ele era velho demais pro papel, mas... E teve vários exemplos. A crítica, por exemplo, na última live que eu estive, eu falei de Casablanca com a Ingrid Bergman. A crítica foi responsável por praticamente acabar com a carreira dela por uns 10 anos. Por causa de algumas coisas pessoais que aconteceram na vida dela, se tornaram públicas, e a crítica simplesmente começou a detonar o que ela fazia. Então, especialmente a crítica da época. Como é que você vê o peso da crítica no cinema hoje? Olha, pessoalmente, existe um certo... Pessoalmente, eu não me baseio 100% pelo que a crítica fala. É assim, eu leio as opiniões, mas eu gosto de assistir e eu mesma formar minha opinião. E existe, por exemplo, um aplicativo que eu uso chamado Letterboxd, onde as pessoas podem colocar... Hoje, por exemplo, eu assisti um curta-metragem e eu loguei lá no meu aplicativo que eu assisti, onde eu tenho acesso a uma nota, uma média de notas dele e os comentários no geral. Então, a crítica especializada é uma coisa assim... Como eu posso explicar? Eu gosto de ler, mas eu prefiro formar minha opinião. E esse aplicativo tem acesso a várias críticas especializadas. Eu esqueci de falar isso. Muitos críticos agora colocam... Eu só queria te pedir para você repetir um pouquinho mais devagar o nome do aplicativo. Letterboxd. Letterboxd. Isso. Eu escrevo depois que a live terminar, se for necessário. E queria que você repetisse o nome da sua página, que é Marketing, Cinema e Ação. Cinema, Ação. Marketing, Cinema e Ação. Excelente conteúdo, por sinal. Eu sigo lá sempre. Eu não elogio à toa, né? E a Flávia sabe muito bem disso, a gente já conversou. Queridos, por favor, sigam Marketing, Cinema e Ação. Flavinha, um filme recente que você viu, que você recomenda, sem precisar explicar. Jojo Rabbit. Quem? Gosto muito desse filme. Quem? Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. É de 2019. Ou Meu Pai, também, do começo do ano, muito bom. Anthony Hopkins. São 2 filmes que eu gostei muito, recentes.
Flavinha, nós estamos no dia do ator. Eu gostaria que você falasse um ator e uma atriz que te encantam. Bom, a atriz que me Ou pode ser encanta, mais. vou falar Marlene Dietrich. Oi? Tá, Marlene Dietrich. Essa semana eu assisti um filme dela, da Marlene Dietrich. Assim, muito diferente dos que eu já tinha assistido. E eu acho que além de muito versátil, ela canta, ela dança, ela faz bem drama, ela faz bem comédia, musical. Ela é simplesmente uma atriz completa. É, Talvez uma das melhores da época. no tempo dela, não havia como um ator não representar, cantar, dançar. Mas ela, acho que nesse aspecto ela era melhor mesmo. Chamavam até de Porque artista, eu já não era de ator. E tem um problema que os autores da época ficavam firmes a um certo tipo de papel. Uma vez eu cheguei a comentar aqui, eu falei do John Wayne, inclusive, eu falei que ele ficou preso naquele papel que ele fazia. Mas a Marlene Dietrich, não. Ela fazia todo tipo de papel. E todos, assim, um talento impressionante. Eu já assisti dramas com ela. Aliás, fica uma recomendação de um filme aqui, chamado Testemunha de Acusação. Tem no blog do Cine Antiqua. Muito bom. Também abri exceção para a regra do spoiler. Assistam esse filme e descubram o final por vocês mesmos, para não estragar a surpresa. O Valdinho está aqui elogiando o cabelo da Mônica. A Mônica está mandando um coração para o Valdo, mas o Valdo não está no Brasil. Como vocês sabem, ele ainda está em Dubai contando o dinheiro que não veio. O Valdinho não esquece os meus $500 mil de troco que a gente ficou de acertar depois do cafezinho. Misericórdia, que café é esse? Café em Dubai deve ser esse preço mesmo. Não, existe um café em Dubai que deve custar uns $50, $60, eu não sei quanto está hoje. Ele é com um pó de ouro, né? Eu só fico imaginando o efeito do pó de ouro no cocô da pessoa, porque deve ficar tudo assim, né? Vai para o mesmo lugar, meu. Veja. Olha, já vi Mônica, isso paciente com glitter esse efeito, viu? Sério? Vai trabalhar, Brega? Eu tô fazendo o quê, porra? Ô, amor, qual que é a sua pauta de hoje? A minha pauta é Marcelo Rubens Paiva. As verdades que ela não diz. Conseguem ver? Fala desse livro. Consigo. Esse livro, ele é um livro de contos e crônicas muito interessante, muito engraçado. E ele conta sobre as vertentes de como é se relacionar e conviver com os comentários do Valdo tão desconcentrando. Não lê. Como é conviver e se relacionar com uma mulher nos dias de hoje, porque a maioria dos livros que a gente lê é sobre homens canalhas, né? E as pessoas esquecem, às vezes, que as mulheres podem ser tão canalhas quanto, em relação a contar coisinhas que não vêm ao caso, ou ocultar algumas coisas para manutenção do relacionamento. E eu achei muito interessante. A minha preferida, o meu conto preferido desse livro é da mulher que se apaixona pelo chefe dela. Ela tem toda aquela paixão platônica por ele, e ela vai em um pai de santo para conseguir fazer com que ele se apaixone por ela. E esse pai de santo vende para ela uma fórmula que custa uns R$10 para ela se apaixonar para ele se apaixonar por ela. E no outro dia o cara já tá totalmente louco por ela, começa a levar ela em restaurantes, o cara fica totalmente obcecado por ela, não deixa ela dormir, leva ela em viagens, tanto que ele começa a sufocar ela. E ela volta nesse pai de santo para ver como é que resolve. E ele falou que tem um remédio para resolver, só que dessa vez vai custar R$2.000. Então são coisas assim que tipo, a gente fica pensando que só homens pensam, que só homens, enfim, traem, e é muito legal porque a gente começa a ver na visão de um homem como ele vê a mulher de uma forma totalmente real. Eu vi até alguns comentários na internet falando que ele às vezes é um pouco machista nesse livro.
Eu não concordo porque é diferente de você ser um machista idiota que inferioriza as mulheres e ser um cara que realmente observa as mulheres e é totalmente real, porque assim, frases que ele fala que no livro que as mulheres falam são coisas que eu falo praticamente todo dia. Então, assim, eu não sei em que momento ele foi iluminado por isso que ele realmente acertou em cheio. Eu já li esse livro acho que umas 4 vezes e eu sempre dou risada, eu sempre me divirto. Marcelo é uma pessoa que não tem nada de machista, é um pacifista, um homem libertário. E vou te dizer mais, é muito importante que nesse momento também haja essa visão, porque fica tudo para um lado só, né? E eu vou contar uma particularidade aqui. Eu, semana passada, conversando com o Valdinho e com vocês aqui, eu contei a história do Exército, vou contar outra agora. Eu fiquei de 82 a 83, de abril de 82 a abril de 83, servindo o Exército, teve jeito. Quando eu voltei para a faculdade, em maio de 83, eu estava totalmente fora do mundo, não tinha rede social, a gente não conseguia ler jornal, uma coisa muito fechada. E aí a primeira coisa, Fernando, você viu o Marcelo Paiva? Eu disse, não sei nem o que está acontecendo. Eu disse, porra, como é que você não viu, rapaz? Eu falei, não vi nada. Você não passou, não vi porra nenhuma. Eu disse, não, ele lançou Feliz Ano Velho, tá há 50 semanas como primeiro. O Marcelo, a gente entrou junto no primeiro ano, depois eu fiquei um ano para trás. Eu corri para ler Feliz Ano Velho, depois li o segundo livro dele, o 525 linhas, e recentemente o Meninos em Fúria, que ele escreveu com o Clemente, a respeito do punk brasileiro, porque ele foi um cara muito ativo, né? Clemente com os Inocentes, evidentemente, com a banda que está aí até hoje, mas Marcelo... Hoje ele está na Plebe Hood, né, o Clemente. Ele toca na Plebe como um músico convidado, mas ele continua com o trabalho dele com os Inocentes. Tá? Então são duas coisas que ele faz paralelamente, além de programa de rádio, essa coisa. E o Marcelo escreveu um livro muito bonito, chamado Ela Ainda Está Aqui, a respeito de Dona Eunice Paiva, mãe dele. Eu acho um dos livros mais delicados, bonitos. Ele escreveu isso no momento em que ele vivenciava. O Waldo falou que brigou com o Marcelo Paiva na década de 80, que ele vai contar. Então você vai contar semana que vem, Valdir, por que você brigou com ele? Nossa. Eu fico impressionado com atenção, daqui uma semana, Valdo Rezende vai dizer por que brigou com o Marcelo Paiva. Volta de Dubai para contar essa história para nós, hein, Valdo? Não, o Valdinho tem, agora, sexta-feira, ele sai em primeira classe para chegar aqui no sábado, descansar, tirar o jet lag, para domingo fazer a live no Trem das Lives com o Edgar Campos e com a Lídia Engelberg, que a gente agradece por estarem aqui. Então, ele fala de Dona Eunice, né? E fala dessa mulher muito forte que enfrentou uma ditadura, que foi atrás da verdade a respeito do seu pai, que foi assassinado, os ossos, né? Se encontrou ali indícios de resto mortal. Então, eu acho muito legal. E esse livro que você cita agora, ele sai um pouco daquilo que a gente poderia esperar do Marcelo e tal, e ele mais uma vez se coloca como um grande escritor. O Serginho Borges está aqui, um beijo para você, saudade, Serginho, obrigado. Estou mais perto do Serginho aqui, que agora a gente está meio vizinho, obrigado, irmão. Só conto com cachê, né? O Valdinho agora, além de trazer dinheiro de Dubai, me dá $500 mil de troco, ainda quer ganhar mais dinheiro com o cachê do Trem das Lives, mas será pago. Mônica, eu queria perguntar para você o seguinte... O magnata. É muito importante você falar como mulher que a gente não pode levar tudo a ferro e fogo, né?
Sim, eu acho que é igual eu falei, tem uma diferença muito grande de você saber observar uma situação e descrever ela, porque tem muitas músicas, situações e falas por aí que são machistas realmente. Eu acho que nesse livro, em momento nenhum, ele foi machista, porque são diálogos tão cotidianos que eu já me peguei tendo muito parecidos com ele, que ele descreve nesse livro. Então, eu não achei machista. Respeito quem achou, mas eu particularmente não achei machista, não. Eu acho que já as pessoas começam metendo o pé na porta, né? Precisam ler e ler um pouco mais desarmadas, né? Sim, Entender ele que fez humor é uma. humor. Além de fazer uma descrição precisa do mundo feminino, ele conseguiu falar com muita delicadeza também, sem escrachar muito, mas ter um pouco de erotismo. Ele conseguiu na dose certa. Eu adoro esse livro, eu sou apaixonada por esse livro. Eu também gosto de erotismo. Deixa eu te falar um negócio. Quem fez o seu cabelo? Dá o nome aí. Foi um salão Nafros lá em Brasília. Amigos, vocês percebem que Valdo em Dubai, Mônica em Brasília, eu quero convidar Flávia e Rodrigo para a gente se retirar. Entendeu? Porque não dá. Eu aqui na Pompeia, morrendo de calor. Mônica, hoje é dia do ator. Um ator e uma atriz que você fazem a tua cabeça como fez bem teu cabelo. Brasileira atriz, eu diria Glória Pires. Eu sou apaixonada por ela. Ela é minha crush. Tudo que ela faz, assim... Eu não gosto de ver novela, assim... Eu nunca fui chegada à novela, mas quando ela tá na novela eu sempre dou uma espiadinha. Agora, ator, eu não consigo pensar em nenhum agora, sinceramente. Assim, de repente, eu não consigo pensar em nenhum. Vai pensando que daqui a pouco a gente volta para esse assunto. Rodrigão, depois de terça-feira, que você ficou muito triste, qual que é o nome da tua página, Rodrigo? Qual que é o nome da tua página? 12º jogador. Então, vocês precisavam de uns 18 em campo para poder segurar o Palmeiras e não seguraria. Qual que é a tua pauta de hoje, meu filho? Bom, amigos, inspirado no documentário que eu vi esses dias, não é a primeira vez que eu vejo, mas me veio uma vontade de falar sobre o Wilson Simonal aqui, na minha área. Inspirado no documentário Ninguém Sabe o Duro Que Dei. Que, pô, eu não vivi a época do Simonal, né? Ele morreu, eu tinha 10 anos de idade, mas sempre ouvi as músicas, porque, graças a Deus, fui bem educado musicalmente pelo meu pai e minha mãe. Sempre foi um lar muito eclético, gostei das músicas e se aprofundando mais na história dele. Baita personalidade brasileira, sem dúvida nenhuma. Escuta, o que te chama mais atenção nessa trajetória? O que te chamou mais atenção na trajetória do Simonal? Então, eu acho que você vai concordar comigo e todos aqui. É injusta no meu modo de visão, no meu ponto de vista, que a carreira dele sofreu, né? Não sei se é um pouco de exagero do documentário, mas dizem que ele disputava pau a pau na época com o Roberto Carlos o posto de rei do Brasil. E de repente, na época de ditadura, pegaram como se ele fosse aliado do DOPS e sofreu um cancelamento, né? Nos dias de hoje seria considerado cancelamento, né? O Wilson fez uma bobagem, ele estava por cima naquele momento e ele falou uma bobagem, que ele era amigo de gente lá da repressão. Dos militares, né? Falou que ele era amigo e tal, e aí teve um problema com o contador dele, que ele mandou dar um pau nesse contador. E aí começou no meio artístico um zum de que ele era dedo duro. Né?
O Valdinho falou que caiu lá, já voltou. E aí, veja bem. Mas tá caindo a internet em Dubai, pô. Cai porque a gente não quer pagar os 102 mil dólares por dia. A gente acha um pouco acima da grana. O Simonal, ele ficou puto, ele chegou pro contador, disse que estava faltando dinheiro na conta. Não estava. Ele errou. Né? Ele ganhava muito dinheiro. Ele era um dos artistas mais bem pagos daqui brasileiro. E o que acontece é que ele manda dar um cacete no contador dele, que ele desconfiava. Só que ele já tinha soltado que ele era amigo dos caras do DOPS. E ele não era. Ele quis dar uma de gostoso. Isso caiu no ouvido da classe artística, começaram a falar que ele era dedo duro, perigoso e tal, encostaram o cara, porque você está num regime militar, o sujeito fala que é amigo dos caras do DOPS. E toda a classe artística sofrendo, né, no regime militar, e o cara falar que é amigo dos caras, né? Aí, veja bem, ele teve uma parte grande de culpa por soberba, e uma outra parte porque foi, sim, orquestrado contra ele uma coisa horrorosa. Mas veja bem... Então, aí as pessoas... Aí ele caiu no ostracismo, né? E, no meu ponto de vista, acabou vindo a falecer justamente na depressão que se abateu sobre ele, né? Então, o problema é que ele começou a beber muito, e bebeu até o fim da vida. Eu recomendo esse documentário. Flavinha, você que gosta de cinema, já viu o filme Ninguém Sabe o Duro que Eu Dei? Do Simonal, não. Eu só vi um pedacinho na TV, mas eu, como já tinha começado, eu não continuei assistindo. Só vi um pedacinho de uma discussão no restaurante, que é justamente onde falam que ele era dedo duro. Tal. Eu conheço a história, mas o filme mesmo eu não assisti ainda. Veja bem, é uma questão de resgate histórico. Ele não era dedo duro, ele foi um bobo, e essa bobagem dele acabou com a carreira dele. Sim. O Valdo disse se a gente viu um vídeo do Simonal dançando gafieira com a Elis. Confesso para você que não vi, Valdinho, mas vou ver, por indicação sua. Esse aí eu não vi. Vou procurar no YouTube da vida. O Valdinho, quando tem histórias também, para ele, muito mais vivas, né, na cabeça. Agora, foi muito legal ver os filhos, né, o Max, o Simoninho e o Max de Castro, fazendo o resgate, né, das músicas dele. É um dos CDs e DVDs que eu mais curto, porque eles sofreram, eles eram crianças, né? Eles sofreram essa colocação do pai. Você ser chamado de dedo duro é um negócio absurdo. O Gordinho recomenda a gafieira com a Elis, está recomendado, nós vamos ver. Rodrigo, das músicas do Simonal, qual é aquela que mais fala com você? Pô, tem duas que eu gosto muito, que é o Tributo a Martin Luther King. Maravilhoso. E Aqui é o País do Futebol, que na verdade é do Milton Nascimento, né? Ele regravou, mas eu acho que é a melhor versão. O tributo ao Martin Luther King é um negócio fantástico. Sim, sou negro de cor, é maravilhoso. Rodrigão, eu vou fazer como eu fiz com as meninas, um ator e uma atriz para comemorar esse dia do ator que você gostaria de destacar. Bom, ator, vou falar o querido Tarcísio Meira, que eu ainda estou meio enlutado também pela perda dele, ainda somado à derrota do São Paulo para o Palmeiras, as duas tristezas mais recentes da minha vida ultimamente, né? E a atriz, quem me conhece sabe, eu sou extremamente fã da Marieta Severo. Fantástico. O meu ator continua sendo Paulo Altran e a minha atriz continua sendo Fernanda Montenegro.
Eles também merecem umas Agora, menções honrosas, porque destacar um ator e uma atriz é covardia, né? Não, eu só quero dizer aos atores e atrizes que todos são especialíssimos, que eu amo o trabalho, mas são pessoas que, por uma série de motivos, eu acho que eu tinha que falar. Flavinha, dá uma indicação de filme que está para lançar, para a gente poder assistir. Bom, eu vou indicar um que vai sair ainda nesse ano, Os Eternos, dirigido pela mesma diretora que venceu o Oscar esse ano, a Chloe Zhao. Ele é um filme da Marvel, só que eu acho que vai ser uma perspectiva muito interessante. É um outro grupo de super-heróis que veio depois dos Vingadores, que eles teriam ficado meio... Como eu posso dizer? A parte do que acontecia na época dos Vingadores, e agora eles entram na história como um novo grupo. Eu acho que promete ser, além de ser um filme muito legal, eu acho que promete arrasar nas bilheterias e na crítica. E é sempre bom assistir um filminho de herói, é divertido. Eu acho que vai ser muito bom. O trailer saiu hoje. Como é que é o nome? Os Eternos. Eternos. Só uma coisa, não escalaram nem a mim, nem ao Valdo para fazer os Eternos, porque nessa idade que não temos direito a cachê. Ai. O Valdinho está dizendo para a Mônica que tem um grande ator do lado dele. Valdinho, eu não sou ator, eu sou farsante. Ô, Mo, independente dos livros que você comentou até hoje, dá mais uma indicação para a gente ler, que você goste. Assim, não importa se você leu antes, enfim. Nesse momento, eu indicaria Machado de Assis, Contos de Escola. É um livro leve para esses tempos tão difíceis. É um livro que você lê assim com tanta leveza, com tanta calma, que chega, amacia a nossa alma. Acho que essa seria a minha indicação. Rodrigo, maravilhoso. Oi. As meninas mandando o brasa aqui, Rodrigo. Agora defende a gente aqui. Um músico que você acha, um cantor, um músico que você acha importante recomendar a obra? Bom, eu tenho ouvido muito esses dias John Lennon, tanto nos Beatles quanto na carreira solo, e acho que é uma pessoa boa de se recomendar, que além da obra como músico, tenha toda a questão que ele lutou pela paz mundial. Por falar em paz, a gente já tinha comentado isso há umas 2 semanas, do avanço do Talibã, né, e agora, evidentemente, com a saída do exército norte-americano. Eu estou acompanhando a mídia internacional, tanto jornais e tal de outros países como aqui do Brasil. Ninguém arrisca nesse momento, e nem dá para arriscar, dizer como é que ficará o Afeganistão em pouco tempo. Uma coisa fundamental, mas uma coisa fundamental é que antes deles começarem a cortar a cabeça de todo mundo, porque esses caras são terroristas, você não pode querer deles nada diferente disso, fazer aqui uma deferência às mulheres, né, que foram para a rua num país em que elas estão sendo ameaçadas diariamente para lutar pelos seus direitos. Eu acho que o Talibã ele vem numa coisa de marketing muito interessante. Ele está entrando de novo, né? Então ele não está mostrando ainda os dentes, né? Aí tem 2 coisas que eu queria arriscar. A primeira coisa é que talvez ele não esteja no melhor da sua performance em função de, depois de 20 anos, tendo que lutar, tendo muita perda, né, de militantes, talvez ele esteja realmente no momento de se reorganizar. Eu não sei se vocês perceberam, mas pelas fotos que estão sendo veiculadas, são meninos que estão na frente
de batalha. Então, você tira aquela barba, você vai ver que é cara de 16, 17, 18, 19 anos. Evidentemente, foram nas madraças e essa coisa toda foram manipulados a ponto de achar que realmente existe uma jihad, que existe não é nada disso, o Corão não é nada disso, Alá não é nada disso, pelo amor de Deus, não vamos confundir a leitura terrorista de um livro sagrado, que é mais terrorista ainda do que o próprio terrorismo, né? Porque é um livro sagrado que você está lendo de um outro jeito, que não tem nada a ver. Né? Então, por favor, não confundir o islamismo com o terrorismo, não tem nada a ver. Né? Esses caras são terroristas, eles têm que pagar pelo que eles estão fazendo, mas eu quero pontuar aqui a coragem das mulheres afegãs de estarem indo para a rua nesse momento. E principalmente dizer que eu não sei o estado, né, bélico que esses caras têm hoje. Mas, de alguma maneira, eles estão fazendo um trabalho muito interessante do ponto de vista de marketing, engolindo a seco algumas manifestações. Por quê? Porque talvez eles queiram se mostrar de uma forma diferente. Eu gostaria muito que houvesse a via diplomática, né, agindo nesse momento, o esforço contra mesmo o Talibã é um esforço mundial, ele não é um esforço de uma nação ou outra. A ONU precisa tomar uma rédea disso e não sei se intervenção, porque a gente sabe que isso é terrível e talvez não leve a nada, eles esperaram 20 anos para os Estados Unidos irem embora, eles podem esperar mais 20, mais 30, mais 50, e essa coisa não se resolver. Infelizmente. Eu quero recomendar, viu, Mônica, a leitura de um livro que foi um grande sucesso, e é um livro atual, chamado O Livreiro de Cabul, porque o Livreiro de Cabul traz de uma maneira romanceada a situação do Afeganistão antes e depois da subida do Talibã ao poder. Para quem não sabe, Cabul era uma das cidades mais bonitas do mundo, tá? Nos anos 60, ainda sob o reinado, as meninas usavam mini-saia no meio da rua. A burca foi uma invenção não do Talibã, foi uma invenção das pessoas mais pobres. Nos anos 60, quando ainda era um reinado, o rei do Afeganistão ele queria ocidentalizar o país no sentido de fazer com que esse país conversasse com o mundo e que pudesse ter chance de negociar com o mundo, de trocar com o mundo, de melhorar. Ele pediu, então, aos seus ministros e às mulheres dos seus ministros que passassem a usar roupas ocidentais. Os ministros que usavam aquelas batas, né, dos árabes, passaram a usar terno e gravata, e as mulheres passaram a usar saia, blusa. O que essas mulheres de alta estirpe usavam antes disso? Elas usavam as burcas. Eram elas que usavam as burcas para se proteger das pessoas de classe social menos favorecida. Quando o rei praticamente ordena que a vestimenta fosse mudada para roupas ocidentais, que as pessoas passassem a falar inglês, para que o Afeganistão entrasse na comunidade das nações, o que fizeram essas senhoras? Jogaram as burcas fora. Essas burcas foram recolhidas, né, por muitas mulheres que as pegaram no lixo, e essas mulheres começaram a usar as burcas como um sinônimo de status. O Talibã veio e falou, achei legal, todo mundo de burca. Isso não existe. Me mostra no Alcorão onde está escrito. Usar véu, como a Malala usa véu,
normal, é um símbolo. É como os judeus usam kippah, ou solidel, como queira, como algumas religiões, o homem bota um chapéu, perfeito. Mas a burca não. A burca é uma inversão terrorista. E quem achar que eu estou errado, vem aqui discutir. Vá ler. Leiam o livreiro do Cabul, depois leiam a história do Afeganistão, que é um país que... Ele tem um monte de país do lado dele. Entendeu? Foi dali que saiu o comando que tentou assassinar a Malala no Paquistão. Não conseguiu. Graças a Deus. Malala estará daqui 2 semanas dando um curso com o Leandro Carnal na PUC, Rio Grande do Sul. Eu já me inscrevi, é um curso online. Ouvir essa moça é fundamental. Ler o livro da Malala é fundamental. Ler Malala para as crianças, que eu também li, de uma jornalista nossa aqui brasileira, também é fundamental. É fundamental que a gente lute pela liberdade, é fundamental que a gente lute pela democracia, é fundamental que a gente lute pelo ser humano, e não é jogando bomba e se explodindo que nós vamos conseguir evoluir como sociedade. Flavinha, aqui é a Márcia Vanessa, um beijo para a Márcia Vanessa, o Felima, o Vini, Fábio, Pastor Kiss, está aqui, todo mundo aqui. Flavinha, me conta um filme, para a gente fazer uma última rodada, me conta um filme de mais com pé em política ou brasileira ou mundial que tenha te chamado a atenção. Bom, eu vou falar sobre um filme que eu assisti recentemente. Eu estava acompanhando a CPI da Covid e eles mencionaram o julgamento em Nuremberg e eu fui pesquisar o filme. Então, já que a gente está falando aqui sobre o Afeganistão, por exemplo, eu acho que dá para a gente fazer ali um paralelo. Para quem não sabe, o julgamento de Nuremberg foi o julgamento onde condenaram os nazistas. E eu acho que a gente precisa... Ele mostra o mais importante, que a gente precisa ir na raiz do problema. A gente fala... A culpa foi de fulano. Tá, mas você estava vendo o que ele estava fazendo. Por que você não fez nada? Você sabia que isso ia acontecer. E por que você não fez nada para impedir? O filme se baseia basicamente nesse o julgamento e os valores de cada personagem, assim. Um elenco muito bom. Chefiado assim pelo Spencer Tracy e Burt Lancaster. E você consegue fazer essa relação. Por quê? Porque você não fez nada. Eu podia fazer alguma coisa, então a culpa também é minha. Então eu acho que em toda guerra, toda disputa, eu acho que a gente precisa fazer essa análise e eu acho que o filme trata muito bem sobre esse assunto. Quem são os verdadeiros culpados? Óbvio, sempre tem quem é mais culpado. No caso, antigamente, no Nuremberg, os nazistas são mais culpados. Mas o americano sempre soube a intenção do nazista. Por que eles impediram? Isso fala no filme, não sou eu que estou falando, apesar de concordar, mas é uma frase do filme. Então, eu acho que, nesse aspecto, eu acho que o julgamento de Nuremberg faz uma ótima análise política social. E eu também gosto de um bem antigo, foi, se eu não me engano, o 3º filme que ganhou o Oscar de melhor filme, chamado Sem Novidades no Front. É muito bom. É muito bom. Ele, inclusive, tem ali... Vocês que não gostam muito de filme antigo, pode assistir 1917, que também tem uma relação ali, os dois filmes. E fala sobre isso, as motivações por trás da guerra. Quais são? Por que eu quero que você lute pela minha causa? Não, chama nada de... Desculpa, não chama nada de novo no front. Pode ser os dois nomes. Então tá bom. Sem novidades no front ou nada de novo no front. Tá bom. O filme antigo tem muito dois nomes ou duas traduções. Tem muito. E tem uma cena em particular nesse filme que estão os soldados assim, sentados, e ele fala, mas por que o rei quer que eu brigue por ele? Por que não é ele que está brigando? Por que eu que estou lutando a briga dele? Eu acho que ele também faz uma ótima análise política da situação. Foi um filme que eu já contei no meu site também. Ele chegou a ser proibido na Alemanha, na época,
porque Nada de Novo no Front é o nome do livro, foi o que o Valdo disse. Ele chegou a ser proibido na Alemanha, causou um furor, porque ele, na primeira cena, tem um professor tentando convencer os jovens a ir para a guerra e tentando convencer eles a lutar pelo país, que eles usavam uns discursos meio semelhantes ao que o Hitler viria usar no final da década. Então ele foi proibido para não influenciar a juventude alemã. E eu acho que, além do contexto do filme ser muito bom, o contexto por trás, eu já falei, eu gosto muito de filmes que tenham esse contexto por trás dele, não é só assim o que ele aparenta, e eu acho que esse é um ótimo exemplo. Ou, como eu disse, quem não gostar do filme muito antigo, que tem muita gente, pode assistir 1917, que vai gostar também, porque ele coloca um contexto mais ou menos semelhante. A Márcia falou agora do 1917, que é uma aula de cinema, né, Flavinha? É maravilhoso. O plano mais famoso do avião é um filme espetacular. Um filme que te envolve muito. Eu gosto muito desse filme. Eu fiquei maravilhado. Um plano, né? O cara, ele vai andando, né? Ele tem uma missão e a câmera vai andando. Tem corte, mas a gente não percebe. Mas não percebe, é tão bem feito que a gente nem percebe. Não. Parece assim, em tempo real. Não, e as batalhas, né? A veracidade das batalhas e tal. Eu queria só fazer um parênteses aqui, te agradecer muito por falar do Tribunal de Nuremberg, porque se a gente for pesquisar aí, YouTube, essa coisa toda, tem vários filmes da época, né? E eles tiveram que tomar um cuidado muito grande. Mesmo assim, eu acho que o Hermann Hesse se matou com cianureto para não ter o julgamento final. Então, assim, os nazistas que eles não conseguiram pegar, né, teve um aqui no Brasil, que morou vários anos, mas eles tentaram ser o mais justo possível. Nem todo mundo foi condenado à morte, alguns à prisão perpétua. Não. Então, isso prova, Flavinha, que a gente não conserta uma injustiça fazendo outra. Mo, tem algum livro que você lembra, político, que você tenha lido? Sim, eu li esse ano a biografia da Michelle Obama, que além de contar a história de uma... Além de contar a história de uma mulher incrível, ela conta como é ser casada com o presidente da maior potência do mundo. E, além disso, dela lidar com os conflitos que ele tinha e que só conversava com ela, de situações que eles passaram de ameaça de morte por causa da clã, que ainda é ativa nos Estados Unidos, né? E eu comecei a ler esse livro sem muita expectativa, porque eu imaginei que seria uma biografia como qualquer outra, mas esse livro esse livro tem tanta força, ela passa tanta força pra gente assim, que eu fiquei impressionada com as palavras dela. E é uma coisa que não acabou no dia que ele entregou o cargo dele pro Trump, é uma coisa que ela persiste, porque além de ter 2 filhas negras, ela continua sendo uma mulher negra nos Estados Unidos, né? Então, assim, esse livro é de uma potência tão grande que é arrebatador, eu indico para todo mundo. Eu só vou te dizer uma coisa. Ela é uma mulher extremamente inteligente, sempre, muito culta, e desculpe, em casa tinha um presidente da República, mas a primeira-dama... Foi um grande presidente, né? Grande presidente, mas a primeira-dama fazia muita política, e ela sabe fazer. A gente não pode esquecer que ela é uma advogada, a gente não pode esquecer da formação Ela não era um penduricá. Veja bem, que havia uma influência dela. As conversas de noite, eles devem tocar. Eu nunca percebi uma deselegância dela no sentido de falar alguma coisa e tal. Mas a convenção do Partido Democrata, a segunda, em que o Barack buscava a reeleição, e ela discursou, pelo amor de Deus. Ela foi uma primeira-dama como sem outra igual, né? Ela praticamente governou junto com ele, não só a vida dela, mas o país também. Então,
É isso que eu te falo, ela não... o ritual do cargo foi mantido, ela não se metia, ela não falava. Mas quando ela pôde falar como militante do Partido Democrata Norte-Americano, e ela fez um discurso que foi arrebatador. Tanto é verdade que, se você pegar as intenções de voto, você sabe que foi uma segunda eleição bem apertadinha. O Obama ganhou pontos com o discurso da Michelle. É uma mulher incrível, assim, é indescritível. E tem na Netflix também um documentário baseado na biografia dela. Não sei se eles já tiraram, mas faz um mês que eu assisti. Flavinha, tiraram? Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Eu acho que tiraram, porque eu nunca mais vi. Mas quando tira, depois pode voltar também. Rodrigão, estamos terminando aqui. Eu quero que você fale um cara, um músico, que tem uma vertente política que tenha te chamado a atenção. Não só um, né? Mas vou falar todos os músicos que resistiram à ditadura militar no Brasil, né? Mas fala um, vai, porque senão vai ficar 6 horas aqui falando, não dá. Eu posso destacar o Chico Buarque, acho que foi o mais perseguido, né? Tipo, mas aí começa Chico Buarque, Taiguara, Geraldo Vandré, que foram os que sofreram. O Rodrigão, a Márcia está perguntando, e o Raul Seixas? Raul, né? Raul foi o comportamento, eu acho que sim. Maluco, beleza, né? Comportamento. O Valdo deu um recado aqui para a Mônica, tem Michele e Michele, né? Aí cada um lê o que quer. Cada um tem o que merece, né? Eu quero pedir as últimas palavras da Flavinha para se despedir. O Valdo tá saidinho hoje, hein? Tá fora, tá só... É que ele tá no exterior, não pode ser preso. Flavinha, a tua despedida. Queria agradecer pelo convite, foi um prazer voltar. Queria agradecer o apoio da minha família e das minhas amigas, que me apoiaram em todo momento. E foi um prazer, eu agradeço de coração. Obrigado, meu amor, muito contente de ter você aqui. Obrigada, viu, Márcia? A Márcia falou que estava com saudade de mim, muito obrigada, fico feliz. Você já está criando uma legião de fãs. Eu recebo alguns inbox de gente que chora muito, dizendo que a Flávia não vem. Eu estou falando que o cachê dela custou muito caro. E, às vezes, é difícil. Obrigado, meu amor. De coração. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Mo, tuas despedidas finais. Queria agradecer mais uma vez esse espaço de vocês, essa conversa semanal que eu acho ótima. Eu passo a semana toda esperando. É isso, eu agradeço muito. Vocês são incríveis demais. Você é incrível demais. Se você também não fosse incrível demais, você não estava aqui. Então, nós somos. Nós somos. Rodrigão, sem chorar, sem se descabelar, sem pegar um lenço, sem ter aquele ranho saindo daqui. Tá bom, Brady, nós já ganhamos o Paulista em cima de vocês esse ano. Tá bom, tá bom. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a vocês todos e feliz de ver a Flávia aí de volta. Eu quero te dizer uma coisa, Rodrigão, é muito importante. Quando você fala de música, né, algumas coisas que você traz, que a Mônica traz, que a Flávia traz, que o Valdo traz, e que eu faço questão de arrebentar com tudo, com essas piadas idiotas que eu faço. Não, mas tem que ter humor também, senão... Tem que ter humor. Tem que ter. Eu queria só dizer para vocês e para o Valdinho, que amanhã vai ficar tenso com esse voo de Dubai para cá. A gente sempre tem
que lutar, seja pela arte, seja pelo relacionamento humano, seja pelas nossas atitudes, lutar por um mundo melhor, mais fraterno e mais humano. Não é com uma certeza debaixo do braço e nem com armas na mão que nós vamos conseguir isso. Com certeza. Nós temos que lutar com argumentos, nós temos que lutar com diplomacia. Se nós somos democratas, como nós dizemos o tempo todo, se nós entendemos que a democracia é uma forma de participação legítima, nem sempre a nossa visão de mundo imperará. Mas o importante é que, imperando ou não, a gente ainda terá a chance de um dia transformar a sociedade com um pouco daquilo que a gente pensa. Fica aqui um beijo a vocês três que são formidáveis e que eu fico muito honrado de vocês me deixarem participar desse momento com vocês. Fica um beijo ao Valdo Rezende. Estou aqui numa torcida muito grande. A semana que vem ele não só vai falar da briga com Marcelo Paiva nos anos 80, mas eu gostaria que ele falasse uma outra coisa, que se ele não falar, eu vou falar. Do Ramiro. Que eu não posso falar. Eu não posso falar do Ramiro, porque o Valdo falou assim, não fala do Ramiro, porque quem vai falar... Eu não estou falando. Eu falei alguma coisa? Falei alguma coisa? Não. Ô, gatinho. Não. Ah, que lindo. E terminar esse programa convidando vocês para virem ao domingo, agora domingo, dia 22, 18 horas, o Valdinho vai ter um papo fantástico com o Edgar Campos e com a Lídia Engelberg. Até domingo, juízo, e vamos lutar pelo justo, pelo honesto e pelo bom, mas com as armas da inteligência, da paciência e da diplomacia. Boa noite a todos, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado. No Papo de Quinta. Valeu. Máscara e álcool gel. Tchau. Isso. Vou derrubar. Valeu, gente. Tchau.